Muito bem, a gente está falando aqui em golpe, né? Então, o PSDB entrou na justiça, né, para o governo não usar o termo golpe, né, quando se refere aí sobre o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Vai, põe a matéria no ar. Em uma publicação no site oficial do Poder Executivo, o Palácio do Planalto se referiu ao impeachment da ex-presidente Dilma como golpe. Em 2016, Dilma foi afastada do cargo após ter sido acusada de cometer crimes de obrigação fiscal, juntamente à edição de decretos que criaram gastos sem concordância do Congresso Nacional. O PSDB, diante da publicação do site do governo federal, se manifestou nas redes sociais com a seguinte mensagem: quem chama o impeachment de Dilma de golpe ataca a democracia no Brasil. O Congresso e o STF é um discurso extremista, fecha aspas. O partido entrou em uma ação na justiça para que a expressão golpe não seja mais utilizada em meios de comunicação oficial do governo federal. Em nota, o partido finalizou que não há possibilidade de se admitir como golpe um processo de afastamento que respeitou todas as regras previstas na Constituição Federal, na Lei de número 1079/50. Paula Figueiredo para o jornalismo da Rema TV. Muito bem, começamos com você, Ramon, por favor. Olha, que foi golpe. Porque o impeachment ele tem duas naturezas, a natureza jurídica e a natureza política. A natureza política significa que o presidente perdeu apoio no Congresso Nacional. Esse é o aspecto político. Mas só ter perdido apoio no Congresso não legitima a abertura de processo de impeachment. É preciso que haja um crime na esfera jurídica comprovado. Dilma foi acusada de pedalada. Acontece que o Ministério Público Federal pediu o arquivamento do inquérito que apurava o crime de pedalada, ou seja, não houve crime de pedalada. E mais uma coisa, semana passada, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional aprovou, eu vou repetir para você, a Comissão Mista de Orçamento aprovou as contas dos dois últimos anos do governo Dilma. Ou seja, se o Congresso aprovou as contas, é porque ele próprio admite que não houve golpe, que não houve pedalada. Né? Imagina só, ela foi condenada, ela foi colocada para o impeachment pela acusação de crime no orçamento. E o próprio Congresso Nacional, que a julgou e a condenou, lhe tirando por golpe o mandato, semana passada aprovou as contas do governo Dilma, a Comissão Mista de Orçamento. Então, o próprio Congresso Nacional, semana passada, reconhece que não havia o elemento jurídico, não havia o crime orçamentário, porque se houvesse crime orçamentário, ele não poderia ter aprovado as contas da presidenta Dilma, como aprovou semana passada. Ou seja, o Congresso reconheceu que houve golpe, então vão dormir, porque foi golpe, e hoje Lula é presidente. Muito bem. Zezinho, aí você que já tem uma opinião formada sobre a Dilma Rousseff, vai lá. Eu não tenho uma opinião formada, Cícero. Quanto a fatos, não há argumento. E jornalista tem que se prender a argumentos, a fatos, entendeu? Então, nós temos que ter compromisso com fatos. Não podemos ser militantes, não podemos ser esquerda nem direita. Mas a história, o juiz foi muito feliz quando ele falou que o impeachment é jurídico e político. Sim. E ela teve os dois, jurídico e político. Por que o Congresso aprovou as contas dela? Não, mas espera aí, vamos lá. Ali é o seguinte, o que aconteceu no processo da Dilma? A Dilma estava sendo um desastre na economia, o povo foi para a rua, o clamor do povo ecoou no Congresso, pessoas que votaram nos parlamentares, que têm legitimidade de abrir o impeachment, têm legitimidade. Ali veio os três poderes, o judiciário e as duas casas, ali fizeram o processo. Você que é fã, você sabe que o Lewandowski é uma pessoa que é militante, é militante da esquerda, todo mundo sabe, no Brasil. Foi ele que conduziu, foi ele que passou o pano para Dilma não perder os direitos políticos, fez tudo como tinha de se fazer. E ali Dilma, que cometeu crime, pedalada, que acabou, graças a Deus que Temer entrou, porque hoje nós estaríamos aí. Olha, eu não sei como é que nós estaríamos hoje. Temer entrou e arrumou, Vinícius. Porque o desmando que estava no governo, o desastre, que até você falou, a palavra petralha veio ali do Reinaldo Azevedo daquele momento. Porque os petralha acabou com o Brasil naquele momento. E o crime, Zezinho? Não,
Crime, pedalada fiscal. E o Ministério Público, por que arquivou o inquérito? Não, pedalada fiscal. Não. Tanto Se houve crime, por que o Congresso aprovou as contas, se o crime foi fiscal? Tanto é, Juiz, que ela recorreu, ela foi ao Supremo e ela perdeu. O crime foi fiscal. Ela entrou com 2 recursos Peraí. e ela perdeu. O crime, Zezinho, o crime é de ordem penal. Se houve crime ali atrás, o Ministério Público oferecia a denúncia e ela teria sido condenada. O Ministério Público disse que não há crime. E o Congresso, semana passada, reconheceu que não houve crime porque aprovou as contas. E aí, é golpe ou não é? Olha, não foi. Aprovar a conta não significa que houve crime. Aprovou conta do governo dos Querido, 4 anos. querido, não, Porque querido, dos não. 4 anos. Ele só aprova... Aprovou as contas do governo dos 4 anos. O problema é que o crime... Não, os dois últimos. Não, os dois últimos. Os dois... Juiz, vou não, te falar. Você eu acho que é outro encantador de serpente que tem aqui em Deixa Porto eu explicar, Velho. pessoal. A aprovação... Tem uma retórica bonita. A aprovação de conta ela é do Eu tô gestor. quase saindo petista aqui do lado do Cujuí. A aprovação de conta é do gestor. Ela não é de governo. Ela é do gestor e tem CPF. E o CPF de Dilma Rousseff foi limpo, né? Dito assim, ó. Foi organizado para a conta dela tá ok olha, e foi golpe. Foi o maior movimento. Eu quero saber do crime, Zezinho. O quê? Crime, pedalada. Onde é que está Ela isso? pegou dinheiro que não era para usar. Tem condenação criminal disso? Sim, mas... Aonde tem a condenação? Onde tem a condenação criminal, Zezinho? Não existe. Cadê a condenação criminal? Ó, deixa eu finalizar minha fala O aqui. STF disse que estava legal e acabou e passou, meu Agora, amigo. Quer dizer que o STF disse que passou, então é isso mesmo. Ué, mas é assim que tem que ser, gente. Não tem que aceitar, senão o Alexandre de Moraes vai lá e acaba com todo mundo. É isso? Gostei. Dá multa de 100 Eu mil pra gostei cada de um. ouvir. Agora, Se a gente não aceitar, o Alexandre de Moraes vai lá e dá uma multa de 100 mil. Se o Alexandre de Moraes dá uma multa em você de 100 mil, você não vai se ficar ruim da cara? Agora deixa eu finalizar aqui minha parte, depois a gente vai para os contrapontos. Eu vejo que no primeiro dia do discurso de Lula, ele pegou e falou, olha, o golpe da Dilma, que ele foi, e colocar no site. Agora, se eu fosse Alexandre de Moraes, eu queria ver agora, ele era para tirar. Isso mesmo. Como fake news. Porque ali foi um golpe. Desinformação. E Alexandre de Moraes, que foi indicado por um governo constituído, que foi Temer, pelo Congresso, então, legítimo. A não ser que se foi golpe, então, Temer foi um governo ilegítimo. Com então, certeza. Alexandre de Moraes está ali como legítimo. É legítimo também. Então, o que a gente tem que... É isso que a gente tem que ter honestidade. Não, uma coisa vai puxando a outra, Cujuí? Não, uma coisa vai puxando a outra? Mas o problema Então, é que, pronto. o problema é que não restituíram o mandato para Dilma. propagando O problema é que site não oficial fake não news. restituíram o mandato para Dilma. Restituíram sim. Botaram, o Lula voltou a ser a cena do crime. Muito bem, vamos lá, Vinícius, sua vez. Eu entendo essa retórica que se utiliza dos dois lados e o Cujuí teve muita felicidade. O Zé também falou sobre os fatos. Em diversos países têm 2 institutos: o impeachment, para crimes do presidente, e o recall, que é para a insatisfação contra o presidente. O problema é que nós não temos esse instituto de um plebiscito para retirar o presidente porque não gostamos dele, né? Não temos. Aí a questão é bem a seguinte: para ter o impeachment precisa de um crime. E não teve esse crime e utilizou-se o impeachment dentro do ritmo, do procedimento do impeachment por algo que era básico. Não gostamos dela, queremos tirar ela agora e ela não tem mais sustentação política, vamos reutilizar qualquer motivo. Então, usaram o impeachment, que tem uma finalidade, quando o presidente fez um crime, para retirar porque ela perdeu a base política. Usaram um instituto errado, de maneira equivocada, mas seguindo todos os procedimentos. E aí o STF não chancelou o mérito, não chancelou se teve crime ou não. O STF só disse o procedimento está correto. Se pede para o presidente da Câmara, ele dá ou não a reabertura, e é um ato discricionário. O Eduardo Cunha utilizou isso para que arquivassem o processo de cassação dele na comissão de ética. Não se arquivou, ele abriu o impeachment sem nenhum crime. Mas ele tinha legitimidade? Ele como presidente? Sim. Então? Então, assim, o que a questão é, formalmente, procedimentalmente, que é onde o STF podia reentrar, porque o STF não fala está correto ou não está correto o julgamento de vocês. Ele fala se o procedimento foi reutilizado de maneira correta. O grande problema é que usaram o impeachment,
que precisa de um crime para falar, não queremos mais ela. E aí você Mas tem existe essa um questão. o político você também pode causar. Não. Você precisa é político, você a pressão. você precisa Colo. dos dois elementos. Colo. Você precisa dos dois elementos. Um elemento jurídico e um elemento político. Se existe um e não existe outro, é golpe. Foi golpe contra Dilma. Porque em alguns países o Zezinho está certo. Tem instrumentos em que só o juiz... No Brasil. No Brasil não. No Brasil Ela não. teve o Vamos lá. Tanto não teve crime vamos que lá. foi o inquérito penal do Ministério Público Federal... A pedalada foi não era crime, você pega Não, o mas não dinheiro que teve crime. Não teve, no processo penal, Zé, o próprio Ministério Público pede o arquivamento porque os atos apurados como crime de pedalada não são crimes. E o Congresso aprovou as contas. Isso é retórica. O José falou algo interessante Eu aqui acho que eu acho bom. O Cujuí está sendo desaproveitado aqui em Rondônia. Ele devia escrever um livro de história contando a nova história do PT. E o Zé... Muita gente escreveu, muita gente escreveu. Você tem que reescrever isso com o Juiz, entendeu? Porque, bicho, eu vou te falar, vocês contam uma história que só vocês acreditam. E eu acho bem importante que o telespectador saiba. O Zé falou assim, ela pegou um dinheiro. O que é pedalada fiscal? Ela determinou com que a Caixa Econômica, antes de ter repasse para pagar o Bolsa Família, pagasse com recurso próprio e depois o governo devolveria. Então, assim, ela não pegou dinheiro, não teve corrupção. Era dinheiro que tinha que passar pelo Congresso. Não era isso. Autorizado pelo Congresso. Não era isso. A grande questão, ela determina com que a Caixa Econômica pague o Bolsa Família antes de receber valores do Congresso. Então, assim... Foi basicamente isso. Mas defender o desastre do governo Dilma, pelo amor de Deus. Você desastre que ela fez. É um desastre. Mas assim, Zé, o debate não é esse. Eu não estou nesse debate. Por quê? Porque você falar sobre o governo Dilma, a gente pode falar sobre Dilma 1, sobre Dilma 2 aqui, é ok. Vivendo Dilma 4 agora. Não, a questão é, o impeachment, ele não é só político. Tem países que têm um instrumento só político. Como, por exemplo, no parlamentarismo, em diversos países, ou agora na Nova Zelândia, antes na Inglaterra, falamos assim, o presidente perdeu sustentação política, que lá é o primeiro-ministro, dissolve e e nomeia outro. Aqui não temos, precisa de um crime. Esse crime, utilizou-se ali uma retórica no crime para dar uma justificativa penal e depois entrou réu político. Mas não pode ser só réu político. Se tivesse esse instrumento, é ok. Se tivesse o recal, se a Constituição falasse assim, ó, sempre que o presidente perder a base do Congresso, ele pode sair. Então usaram o impeachment procedimentalmente correto, mas juridicamente de maneira incorreta. É isso. E aí eu não falo do político, desastre, não, que é outro debate.